Então, como está a situação hoje? O Caule não foi relacionado para o primeiro jogo do Bahia. Isso aumentou e alimentou várias especulações de que o jogador poderia estar saindo do clube. O jogador não confirmou nenhuma negociação em andamento pelo atleta, nem que esteja rescindindo com o Bahia nesse momento. Lembrando que o jogador já entrou em jogos pelo Bahia neste ano, em 2 partidas com o Rogério Ceni, mas ele não foi relacionado para a estreia do Brasileirão. Isso não quer dizer que eles vão dar. Lembrando que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo, não teve aprovado o seu pedido, e o Bahia pediu uma grana absurda pelo jogador. Depois surgiu uma especulação de que eles queriam o Rafael, Pablo Maia, Marcos Antônio. Isso o São Paulo não confirmou quando eu perguntei. O que o São Paulo diz é o seguinte: estamos monitorando a situação do jogador. Caso não, ou caso o Bahia queira negociar o atleta, o São Paulo está de olho na situação do jogador. Então vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. O staff do jogador, em entrevista ontem a um veículo chamado A Tarde, que é um veículo da Bahia, disse que ele não está negociando com ninguém no momento e que ele continua como atleta do Bahia, apesar deles terem dito que acharam estranho o jogador não ter sido relacionado para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Sobre o Caule, é isso. Não nada além disso, eu nem quis botar na capa, porque senão ia parecer que era um chamariz, uma manipulação de vocês. Então a situação do Cauli é essa, tá até no ar agora no blog do São Paulo com essas mesmas explicações que eu fiz. Então, conversaram com o staff do jogador, apurando dentro do São Paulo, o São Paulo está monitorando a situação do jogador. Quis abrir nem conversa com o São Paulo, a não ser que fosse venda. Esse é o último ano do contrato do jogador, então o Bahia quer cash. O São Paulo até ofereceu colocar metas. E outro detalhe importante, o staff do jogador disse que a única proposta oficial que o jogador recebeu foi do São Paulo. Tá? Mais uma informação para vocês aí. Tá bom, Guilherme? Respondendo aí tua pergunta, vamos em frente aqui para a gente poder falar sobre os assuntos. Outra informação que eu tinha dado para vocês recentemente foi sobre interesse de clubes externos no Tapia, Gonzalo Tapia. Então, eu tinha feito uma matéria, dito para vocês que o Tapia estava chamando a atenção no exterior, e ontem um veículo chileno disse que especificamente, aí eu não tenho como confirmar isso, um veículo chileno disse que especificamente o Leeds United da Premier League, da primeira divisão da Inglaterra, que é inclusive o clube do Lucas Perry, que foi o goleiro do São Paulo, teve no Botafogo, etc., tem interesse no Tapia. Eu não tive essa confirmação de ninguém do São Paulo, eu só soube que ele estava recebendo consultas, mas eles disseram que o Leeds, aí disseram sobre clubes belgas, falaram sobre outros, mas o principal deles, o Leeds United. Então, um baita negócio que o São Paulo fez, na minha opinião, repito. Trocaram o Galopo pelo Enzo, olha a bola que o Enzo jogou na quarta-feira contra o Flamengo. Ainda tem o Tapia, que é extremamente útil. Conseguimos trocar os dois pelo Galopo, ainda temos metade do Galopo. Podemos lucrar com a venda do Tapia, que só tem 23 anos e é titular da seleção chilena e que com certeza pode render uma estaria. Nos treinaram ontem no CT. Nos próximos dias, provavelmente teremos mais meninos, eles vão começar a rotacionar isso para poder observar melhor eles. O Journey é um que o Crespo tem bastante interesse em observar mais. O Igor Felisberto, o Crespo gostou muito da postura dele nos jogos, principalmente para jogar aberto ali, para dar uma questão de apoio quando o São Paulo precisar de mais ofensividade. Lembrando que o Lucas Ramon só chega no São Paulo 5 de maio, é quando acaba o contrato dele com o Mirassol. E o TT é ponta, né? É meio estilo Ferreirinha, mas é uma opção a mais que o São Paulo pode ter, principalmente porque teremos muitos jogos e o elenco, o plantel do São Paulo é um elenco curto. E o São Paulo vem tendo dificuldade de conseguir contratar reforços. Então, diante do cenário de dificuldade e escassez, a gente vai colocando os meninos para jogar e vai aumentando a robustez. O Paulinho teve uma lesão, né, no jogo da Copa São Paulo. O São Paulo, até o momento, nos profissionais, graças ao bom Deus, não teve nenhuma baixa por lesão até o momento. Pelo contrário, só foi recuperando jogadores.
Caleri voltando de lesão, Lucas voltou de lesão e não está sentindo dor, ele só está devendo futebol mesmo. O André Silva está se aproximando do seu retorno, o Rian está um pouco distante. O Luan já está fazendo as atividades completas com o grupo, então é mais um jogador de meio de campo que pode melhorar e ajustar para a gente. Então, rapaziada, é isso mesmo. O São Paulo, neste momento, vem numa crescente de boas notícias. Mudanças na gestão, melhora no clima de paz, vitória contra o Flamengo, que é o brasileiro, que é uma grande preocupação do torcedor do São Paulo. Agora precisamos focar nessa questão do Paulista. Os meninos tendo mais espaço no CT da Barra Funda, sendo observados pelo Crespo, sabe? O Marcos Antônio com proposta recusada. O Caule, já expliquei aqui para vocês aqui como está a situação dele. Quem não conseguiu acompanhar, tenta voltar aí mais um pouquinho para o início do vídeo, que vai conseguir acompanhar melhor a explicação. E tem matéria no blog do São Paulo sobre isso. O Tapia sendo consultado aí por times do exterior, podendo ser vendido. Lembrando que a janela europeia, ela vai entrar no momento de fechamento daqui a pouco. Zanqueta, o que isso importa para o São Paulo? Importa que quando o jogador não tem mais grandes janelas, grandes mercados e times grandes, ou antes do ponto de vista do mercado europeu, ele existe uma propensão grande, existe uma possibilidade, existe uma expectativa de que o São Paulo possa ter mais oportunidades e conseguir ter mais atenção do mercado com relação à oferta de jogadores do que a gente vem conseguindo ter com a janela europeia aberta. Então, muita gente que espera, fica no aguardo. De repente eu posso ter uma proposta aqui, sei lá, de um time, mesmo que pequeno, da Espanha. Posso ter uma proposta aqui de algum clube português, de algum clube, sei lá, igual falarei que o Tapia também tem clube belga. Fecha a janela europeia, sobram os mercados periféricos. Mercado periférico, cara, o cara pensa 1000 vezes antes de ir. Porra, eu vou jogar na Arábia ou vou jogar no São Paulo? Eu vou jogar no. Vou jogar na China ou vou jogar no São Paulo? Tem cara que foca mais no dinheiro, mas a grande maioria dos jogadores ele tenta achar um equilíbrio entre quanto ele vai ganhar e a vitrine que ele pode ter. E, cara, pode falar o que quiser, olha o Tapia aí. Maior vitrine do que o São Paulo. Vou te falar uma coisa, o São Paulo é quase que um milagreiro de conseguir trabalhar jogadores e fazer jogadores que não têm visibilidade nenhuma ou que estão mortos conseguirem ter boa visibilidade. A questão é que o São Paulo vinha se sabotando, vendendo mal pra cacete. Mas é nítido que o São Paulo é uma baita de uma vitrine, uma baita vitrine para qualquer jogador. Olha o Marcos Antônio. Ele jogou no PAOK, estava lá escanteado, veio para o São Paulo. O Flamengo também tinha interesse. Tá bom, mas não fez grandes esforços por ele. Veio para o São Paulo, hoje está sendo cotado a ser vendido a 25 milhões de euros, rapaziada. Isso não é pouca coisa. Olha o Tapia aí, o Ferrarese todo mundo queria. Era outro jogador que vinha flutuando no mercado, também não estava tendo grande visibilidade. Todo mundo quer comprar os nossos garotos, todo mundo tem interesse. O Isaac da base, aí o Strasbourg, que já que fez proposta de 20 milhões de reais, ainda bem que parece que não vai ser vendido, que a coisa tá bem. Valeu, Alberto, obrigado aí pelo feedback, tamo junto. O Marcos falando aqui, o lance do Arrasca, visto de longe, não parece pênalti. Com a nova imagem de perto, parece que está longe. Chupa, Arrasca. Pior que eu tenho que ouvir os meus filhos e minha esposa falando assim, com esse mesmo sotaque. De mercado da bola, porque tem times aí da Europa interessados aí no Isaac, no zagueiro do São Paulo, aí, que foi um dos vários destaques que a gente teve na Copinha. Ele jogou pra cacete na final. E já tem times aí da Europa interessados no Cria de Cotia, rapaziada. Olha aí, segundo o Globoesporte.com, o São Paulo tem em suas categorias de base um zagueiro observado de perto pelos europeus. O jovem Isaac, de 19 anos, que fez 3 gols na Copinha, vem sendo monitorado aí por clubes do futebol europeu. Ainda durante a Copinha, o Strasbourg da França, o Shakhtar Donetsk, sondaram a situação do Isaac. O São Paulo, nesse momento, não tem interesse em liberar o defensor. Ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027. E uma questão que é importante. Ele tem um contrato até o fim de 27, tem uma multa alta para a Europa,
mas a multa nacional para o mercado brasileiro é muito baixa, para não falar que é ridículo. Olha aí, com contrato até o fim de 27, ele tem uma multa aí contratual para o exterior de 60 milhões de euros. Então, tá tranquilo aí em relação à multa para o mercado do exterior. Para o Brasil, a multa é de 22 milhões de reais. Isso mesmo, para o exterior é de 60 milhões de euros e para o mercado nacional é de 22 milhões de reais, tá? Então, é uma questão que tem que ser resolvida, porque, irmão, qualquer time aí, né, desembolsa grana, pode pagar a multa e levar ele. Né? Ainda mais, né, tem times mais organizados, SAFs então, né, que tem dinheiro, então São Paulo tem que renovar o contrato com o Isaac para ontem, justamente para já aumentar essa multa pro futebol brasileiro, para não chegar amanhã qualquer um, pagar a multa e levar, entendeu? Eu lembro que isso aconteceu no passado com o Corinthians, o Bahia, né, não vou lembrar agora qual foi o jogador, tinha um jogador da base do Corinthians, né, que a multa dele era bem baixa, o Bahia chegou, pagou a multa e levou o moleque. Isso aconteceu no passado, em 25. Então tem que ficar de olho, porque é um zagueiro aí que vem chamando muita atenção, fez uma baita copinha. E além do interesse do assédio europeu, que é natural, não tem o que fazer, o que preocupa também é essa multa baixa aí. Essa multa aí pro futebol brasileiro preocupa e muito. Né? O contrato dele vai até o fim de 27, né? Tem 2 anos de contrato, mas tem que renovar justamente para aumentar essa multa aí e não correr risco de perder de graça, porque imagina chegar amanhã, o Cruzeiro, o Botafogo, 22 milhões pelo Isaac, aí realmente seria bem complicado. Então o jogador tem potencial aí para jogar no time de cima, ajudar o São Paulo esportivamente quando subir pro profissional e evidentemente com uma venda futura, né, cara? Com uma venda futura que tem bastante potencial. Ele que jogou já no Bragantino, ele veio do Bragantino, ele até jogou um jogo pelo time principal, ele já estreou no profissional pelo Bragantino e o São Paulo trouxe ele para cá e vem chamando muita atenção, fez uma copinha espetacular, meteu o gol. Ele meteu o gol contra o Ibrachina na semi e meteu o gol na final. Pra você ter ideia, ele meteu 3 gols na copinha, né, um na semi e um na final. E jogou muito bem também, além do gol. Claro que o gol chama a atenção, mas ele é um zagueiro. E a atuação dele como zagueiro, como defensor, foi muito boa na final da copinha. Pra mim, com tranquilidade, foi o melhor jogador do São Paulo na final. Não foi o suficiente pro tricolor. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Da contratação. Galera, Rafinha, uma preleção assim, simplesmente impressionante. Me arrepiou de assistir a preleção contra o Flamengo e ficou nítido como o São Paulo precisava disso, né? Crespo se perdeu um pouco no trabalho, né? Ele começou, o Crespo antes, né? Ele só falava da culpa do departamento médico, depois da diretoria e tal. Ele falava de tudo menos de futebol. Logo quando ele chegou, ele falava assim, não, quando era perguntado de lesão, ele falava, tem que ver com o médico. Quando perguntava de contratação, presidente ou Rui Costa? Então ele só queria falar ele só queria falar do trabalho dele em campo, das jogadas, de como o time e os jogadores jogavam ou o que acontecia no campo, jogo após jogo. Ele não queria falar de nada disso. Quando ele começou a perder tudo e quando o trabalho dele parou de dar certo, ele começou a empurrar para todo mundo, começou a empurrar para o departamento médico. Ele passou a assumir a questão de contratação, não tem elenco, departamento médico, gente, é muito difícil, vocês estão vendo o que está acontecendo. Ele começou a jogar para todo mundo. Então ele usou de muleta muito, né? Ele usou o discurso e todo mundo sacou isso. E muito provavelmente ele gerou um desgaste muito grande no vestiário de São Paulo. Tanto que Rafael e Luciano deram declarações assim completamente descabidas, absurdas, né? Falando de política do clube. O jogador não tem que falar nada disso, o jogador tem que jogar. O Rafael precisa defender pra não deixar acontecer o gol, se esforçar ao máximo pra não deixar fazer o gol, e o Luciano tem que fazer gol lá na frente. Não tem que vir falar de presidente, nada. Não, vocês são muito bem remunerados e não é pra isso. Então virou uma bagunça. E aí com a chegada do Rafinha, ficou nítido como o São Paulo precisava de um cara assim, de um cara que tem pulso firme, de um cara decidido, que conhece muito o São Paulo e conhece muito futebol, conhece o elenco, conhece jogador, o trato que tem que ter com o jogador e com o técnico. Então o Rafinha, ele chega com uma grande autonomia, autoridade. É que eu não tô falando tô falando que ele chega com muita moral no São Paulo. Primeiro porque ele conhece todos os caras, jogou com esses caras aí, né? Acho que um ou outro que ele não jogou.
Ele conhece os caras têm respeito, além de amizade, tem respeito por ele. E ele chegou em umas de tipo, e aí, Cres, vamos conversar, vamos fazer o negócio acontecer. Ele não é um cara que se esconde, que fica... Não, ele chega ali e mete a cara mesmo e é comigo, eu tô aqui junto. E aí, vamos ou não vamos? Então ele faz uma preleção completamente emocionante. E já dá pra ver melhoria no time, assim, de forma bizarra, né, no bom sentido, contra o Flamengo. A presença do Rafinha, chegou alguns dias antes contra o Flamengo, já dá um gás super novo pro time. Ele mexe no vestiário de São Paulo com os jogadores e mexe também com o trabalho do Crespo. E aí o Crespo, dá pra ver um gás novo no Crespo, né? Mudou a tática. O time com uma nada, o São Paulo não fez uma partida avassaladora contra o Flamengo, mas trouxe o resultado. Nós vemos uma postura, de novo, bacana do São Paulo e dos jogadores. Não vimos lenga-lenga. Então é uma coisa assim que cativa demais e neste momento está tendo muita importância todo esse trabalho do Rafinha com, né, nesse intermédio de jogador barra técnico, vestiário barra campo. Algo nesse sentido. Então é uma coisa assim, simplesmente maravilhosa também. Galera, Alisson treinou com os jogadores ali. Acredito que foi uma questão assim, não entendi direito. Dá pra se falar em uma questão humana do São Paulo, talvez, porque esse Alisson, ele não deveria nunca mais poder pisar no São Paulo depois do que ele fez, né? E no CT do Corinthians, tá de palhaçada. Isso é muita palhaçada. Só que as coisas não estão boas, né? As coisas não estão boas pro Alisson, porque ele treinou, ele tava ali na atividade, tava ali no treino, só que ele não foi relacionado pra partida. Tá certo. É duro e difícil chegar aqui e ter que falar isso, mas esse cara não pode mais vestir a camisa do São Paulo. Nós estamos falando de futebol ainda, né, galera? O cara foi lá no CT se oferecendo, né? Se colocando à disposição para, se não for o nosso maior, um dos maiores rivais do São Paulo. Então isso é gravíssimo. Acho difícil nesse momento passar panos quentes. Vamos parar de aceitar, né, a derrota, a pequenez em todo sentido, né? Não vamos deixar caras igual o Júlio Casares falar que o Matheus Alves, vou dar exemplo, tá? Qualquer jogador da base, joia promissora, vale 18, 20 milhões de reais. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar a postura igual do Alisson. Não vamos aceitar, já tá bom isso, porque o Harry Macis lá já aumentou o valor dos jogadores, que ele fez com o Marcos Antônio. O Rafinha e o Harry Macis não aceitaram a fala do Crespo. Por mais que eu acho que o Crespo também não seja culpado, não tô comparando o que significa o Crespo pro São Paulo em relação a Casares, em relação a Alisson, nada disso. Só que nós não podemos mais aceitar as coisas que o Casares fazia, Belmonte, as mentiras que ele contava de que o jogo que tava bom, o que ele tava fazendo, e isso nós não vamos aceitar mais. O São Paulo ganhou do Casares, ainda bem. Não podemos mais aceitar falas igual daquela do Crespo de brigar por 45 pontos sem o campeonato começar, isso é um absurdo. Não podemos aceitar postura de jogadores igual do Alisson, que cuspiu na gente de uma certa forma. Então tá maravilhoso. E agora o São Paulo não pode mais deixar esse cara jogar e tem que usá-lo como moeda de troca. Ele tem mercado aí. Ele tem mercado nos outros times. Então é uma linha muito tênue, muito delicada, né? Muito sutil mesmo, entre você escorraçar o cara e desvalorizá-lo. Nesse momento tem que ficar claro que o Alisson não vai mais jogar pelo São Paulo pelo que ele fez. E aí já aproveita e já troca ele nesse mercado de transferência que nós estamos precisando, né, de jogadores ainda. Galera, Marcos Antônio, Flamengo já trouxe isso aqui, inclusive, para vocês. Quero fazer uma pequena atualização em relação a isso. Pode ser que o Flamengo tenha uma grande probabilidade, uma grande possibilidade do Marcos Antônio vir com 90 milhões de reais. O Flamengo ofereceu 62, São Paulo não quis, bateu o pé nos 156 milhões de reais. Tipo assim, quer, vem com a multa. Óbvio que o São Paulo fez isso para aumentar aquele valor de 62 milhões, né? Acredito que se o Flamengo chegar com 90, 100, 110, sei lá, pode ser que dê negócio, que dê jogo. Mas o São Paulo está corretíssimo nessa conduta, nessa postura, porque tá todo mundo inflacionando, tá todo mundo fazendo isso com qualquer jogador. Corinthians veio torcer o nariz quando eles queriam o Alisson, vieram torcer o nariz pra Ranieri, não joga bosta nenhuma, desculpa, não joga nada, jogador normal, jogou bem quando chegou no Corinthians, agora não tá jogando nada. Ele é titular, muitos corintianos, primos meus, amigos, ele é titular, não tá jogando bosta nenhuma. O Carrilho jogava muito, mas tá mais velho.
Esse Ranieri aí, jogador comum. Aí os caras engrossam o caldo, então o São Paulo está corretíssimo. E aí aqui eu tenho que fazer um parênteses, né, galera? É até difícil. Eu não queria... vocês sabem, eu não gosto de falar esse tipo de palavreado, mas esse Casares, ele é uma desgraça. Esse cara aí, ele gera raiva na gente. Gera raiva pelo que ele fez, porque era só subir o preço. Olha o que o São Paulo tá fazendo com o Marcos Antônio. Isso de forma imediata. De forma imediata. Assim que o Casares caiu, o São Paulo não liberou, o Marcos Antônio está fazendo linha dura com o Flamengo, não está querendo negociar, elevou o preço, o Flamengo já tá aumentando o leilão. Leilão não, né? Mas o Flamengo já tá querendo colocar mais dinheiro. Muito provavelmente vem uma proposta de aproximadamente 90 milhões de reais do Flamengo pelo Marcos Antônio. Ou seja, olha quantas vendas nós perdemos, olha quanto dinheiro nós perdemos com esse cara, que pra mim é o pior tipo de gente, esse Casares. Não tô nem falando aqui das investigações, da questão criminal que estão investigando, né, contra ele, do que ele tá sendo acusado. Eu não tô nem falando disso. Tô falando do gestor, dessa incompetência escrota do que esse cara fez com o São Paulo. Nossa, me dá muito, mas muito nojo. Galera, Lucas Moura, São Paulo precisa recuperar o Lucas, o Crespo precisa recuperar o Lucas precisa voltar a jogar. Acredito muito no futebol do Lucas Moura. É um cara que, pra mim, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro quando consegue jogar. E não é possível. Por que não vai jogar? Por que não vai conseguir? O que tá acontecendo com o Lucas? Então, precisa priorizar a questão física do Lucas. E assim que estiver disponível, já voltar a colocá-lo pra jogar com um sistema de jogo mais favorável. O Lucas, eu sei que o Lucas ainda pode render muito mais e é uma peça muito importante para nós. Mas o São Paulo já monitora outros jogadores e tem essa questão muito polêmica envolvendo o Cauli, do Bahia, que eu tô trazendo aqui para vocês também. A história muda sempre, todos os dias tá vindo uma versão diferente, uma história diferente. Acontece que o Cauli não vai, muito provavelmente, tá tipo o Alisson no São Paulo. Não é igual, mas é uma história parecida. Cauli não vai, né? Muito provavelmente não vai mais jogar com o Rogério Ceni. O Rogério não quer ele lá, não vai mais jogar com o Rogério Ceni. Jogador muito bom de bola. São Paulo queria um empréstimo com opção de compra, Bahia não quis liberar. Só que o Cauli não tá treinando mais. E aí vem a questão, sim, que é pelo Rogério Ceni. Então o Cauli, ele é um cara, neste momento, que seria uma contratação muito favorável. Esse cara é bom de bola, esse cara ele é habilidoso, ele tem técnica e encaixaria como uma luva hoje no São Paulo, para chegar jogando no lugar do Lucas até o Lucas se recuperar pelo menos, ou jogar junto ali. São Paulo precisa muito dessa posição, principalmente com a evolução que tem mostrado o Marcos Antônio e o Danielzinho. Aí você coloca o Cauli ali e resolve o Luciano. Você para de colocar o Luciano de meia, que o Crespo ainda usa em alguns momentos, mas que contra o Flamengo jogou de atacante, né? E aí fez gol. A gente sempre falou isso, todo mundo sabe disso, né? Então o Cauli viria como uma luva neste momento para o São Paulo, jogador muito técnico, muito bom de bola, e que o São Paulo já tinha conversas avançadas e que falam, né, que tem negociação do Cauli, que tem conversas do Cauli para ele sair do Bahia e ir para outro clube, mas não dá para confirmar esse clube, pode ser o São Paulo. São Paulo queria ele, né, e o São Paulo recentemente negociou. São Paulo tem uma relação saudável com o Bahia, né, recentemente negociou Nestor, Michel Araújo, então tem uma questão que o São Paulo pode dar negócio com o Bahia, fazer negócio, né, dar negócio entre São Paulo, Bahia e Cauli, por conta da necessidade do jogador dessa posição, do interesse do São Paulo, que não é só de agora, da situação dele com o Rogério Ceni ali com o Bahia, e da posição, né, que o São Paulo precisa também, que caberia como uma luva. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo, eu sempre vou atualizando e trazendo aqui em tempo real. O Alisson não tem nenhum tipo de lesão, jogou contra o Mirassol, ele não tem nada nesse sentido, é mais por opção do Crespo. E aí vai ficar a cargo do técnico, até o próprio Rafinha também chamou essa responsabilidade de reintegrar o Alisson, ele vai continuar treinando. Há uma ideia internamente de que o recado ficou muito ruim para o Alisson e de que o melhor destino mesmo seria uma nova negociação, que não aconteça com o Corinthians. Mas até o momento, o staff do Alisson, a única coisa que recebeu foi justamente do Corinthians. Então eles estão nessa seara de que, poxa, só tem o Corinthians, ele não vai para o Corinthians, então ele tem que cumprir o contrato.
Então ele vai treinar, enquanto isso ele vai mostrar para o Crespo, quem sabe, que ele quer realmente, que ele pode realmente voltar a jogar, mas por hora, tá? Não, ele foi lá para o fim da fila. Foi lá para o fim da fila, para ele jogar, ele vai ter que remar bastante nos treinamentos para poder realmente demonstrar serviço. Até teve uma reunião antes ali deles entrarem no campo, do Alisson falando que voltou, se desculpando com o elenco com qualquer coisa. Teve um papo também com o Crespo, intermediado pelo Rafinha. O Crespo também está tranquilo em relação a isso agora, mas os bastidores ali da saída do Alisson não foram tão legais assim. O fato dele pedir para sair, o fato dele forçar essa saída para o Corinthians não foi das melhores, mas o São Paulo pensa, poxa, ele tem contrato, ele é meu funcionário, a gente vai precisar fazer alguma coisa aqui. E aí já estão começando essa ideia do Alisson dar essa volta por cima, mas por hora, amanhã, ele não estará relacionado por pura opção técnica do Crespo. Olha, bem, Oi, Ale. Não, eu ia justamente passar a bola para você, porque é o seguinte, né? Eu sinto que todo mundo errou. Talvez a parcela de culpa do Alisson tenha sido a maior, né? Porque aceitou aí, digamos, essa manipulação. Mas assim, o Alisson errou, o Dorival errou em digamos, assediar o jogador do São Paulo. O Alisson, o empresário do Alisson foi mal, a diretoria do São Paulo também foi mal em deixar essa história vazar, porque eu acho que é o seguinte, o São Paulo tá matando o cachorro a grito, tá todo mundo no mercado. Aí é o seguinte, você tem chance de colocar um jogador que talvez não seja tão utilizado no elenco para receber. Óbvio que é o pior pagador da Série A, e isso tem que ser levado em conta. Tanto é que o Alisson não foi porque o Corinthians não teve a capacidade pelo empréstimo do jogador. Então aí eu queria saber, Maurício, se você vê também caminho para o Alisson dentro do São Paulo. Teve superchat também. Isso. O M. Santos, o Alisson foi mal assessorado? Foi. Mas acho que ele quis dar carteirada e forçar a barra. Ou joga ou sai. Resumo, se queimou e deu vários passos atrás para a torcida. Eu discordo de você, viu, Santos? Obrigado aí pelo superchat. Eu acho que com o elenco está tudo bem. E se ele tivesse forçado ou eu jogo ou eu vou embora, isso pegaria mal com o elenco, tá? E a gente viu, Ale, você esteve lá, né, hoje no CT, a gente, pelo menos as imagens que eu vi, ele é uma pessoa querida no elenco, nunca foi um cara de causar problemas, e os jogadores sabem que isso pode acontecer com qualquer um, defender, sei lá, suas posições, já tiveram situações semelhantes no seu passado na carreira. Então, com o elenco, acho que não tem problema nenhum. Na minha opinião, tem que reincorporar o Alisson. São Paulo não tem condição de contratar, não tem dinheiro. Esse é um jogador que está recuperado, ficou um tempo aí lesionado, mas está recuperado, perdeu a posição, mas é um bom reserva nesse momento. O São Paulo precisa de elenco, já perdeu o Luiz Gustavo ali no meio de campo. Então, e perdeu o Rodriguinho também. O que eu acho importante, e daí a diretoria tem que exigir do Alisson, é que ele faça um gesto para amenizar um pouquinho a ira da torcida, sabe? Esse é o problema. Estava lá, a gente viu uma faixa, eu tirei foto, mostramos na quarta-feira, Alisson traidor, entendeu? Então ele tem que fazer esse gesto, reconhecer, se desculpar. Acho que o que pegou foi ele ter ido até o Corinthians. Segundo os empresários do Alisson, a diretoria do São Paulo teria permitido que ele fosse lá fazer uma visita. Por quê? Porque estava tudo certo. Quem disse que não ia mais pagar o que estava certo foi o Corinthians. Eu acho que São Paulo não deveria ter feito negócio com o Corinthians, porque o Corinthians não paga ninguém. O Corinthians é um grande devedor, é o maior devedor do futebol brasileiro, uma dívida aí de 2 bilhões e 800 milhões. Né? Além de ser um rival, é um clube que não paga. Então, o São Paulo não deveria ter entrado nessa. Mas o São Paulo considerou que o negócio ali todo poderia ser vantajoso. E assim, se fosse respeitado pelo Corinthians esse negócio, eu acho que seria uma boa venda, receber 2 milhões e meio de euros no final do ano por um jogador reserva de 32 anos, entendeu? No montante total, poderia ser um bom negócio. Mas o São Paulo vai falar, fazer negócio com o Corinthians não paga. Né? Se o São Paulo já não paga direito, imagina o Corinthians, né? Então você vai desperdiçar um jogador que está aí, que foi titular em 2023. Então é só isso que eu acho. Com o elenco aí, acho que está tudo certo, viu?